Olá! Chegando ao final do estudo dos requisitos específicos do pagamento, estudamos solvens, acípiens, objeto, prova, lugar, tempo do pagamento, identificado, portanto, que além da existência da obrigação civil anterior à intenção de pagar, o cumprimento no tempo, modo e lugar da prestação, a identificação de acípiens e de solvens, nós temos duas teorias que não são necessariamente da nossa disciplina, mas que em muitos julgados vêm se aplicando relacionada à temática ou às temáticas que nós estamos discutindo. A primeira teoria é a chamada teoria do venire contra factum próprio, ou seja, eu não posso agir de modo contrário ao que eu já tinha me manifestado. Também é chamada de teoria dos atos próprios. Seria aquela situação em que o sujeito teve uma manifestação de vontade e em momento futuro ele se manifesta de modo contraditório a essa manifestação de vontade anterior. Portanto, afronta essa manifestação de vontade contraditória, o chamado princípio da boa-fé. Portanto, também é chamada essa teoria do venire contra factum próprio de uma figura parcelar da boa-fé objetiva. Justamente por ser uma teoria, ela não está positivada, ela decorre da boa-fé objetiva. Portanto, essa teoria proíbe esse fato contraditório e discorre que não pode ser esse sujeito que se manifesta de modo contraditório beneficiado pela própria torpeza. Então, para a gente entender numa situação concreta, no material que foi para vocês, até foi um julgado de junho do ano passado do Tribunal de Justiça Catarinense. Então, imagina que eu sou a devedora e eu devo para o Banco Santander e entrego em hipoteca um imóvel da minha propriedade no financiamento, o imóvel onde eu moro. O imóvel onde o devedor mora, ele se constitui em bem de família. Mas a partir do momento que eu ofereço esse imóvel, eu abro mão da arguição de ser esse bem de família. Ou seja, o que ocorreu? A pessoa do devedor fez o financiamento, entregou o bem imóvel em hipoteca, em garantia real. E na hora que foi cobrado, inclusive foi executada essa garantia, ele disse, olha, é imóvel bem de família, não pode ser penhorado bem. Então, essa segunda manifestação de vontade foi contra a primeira. Então, esse devedor, lá no momento anterior, ele já tinha em mente, poxa, é bem de família, se lá na frente eu não pago, eles não vão conseguir penhorar. Então, ele age contra a própria torpeza. Então, ele dá essa garantia para galgar, para conquistar o financiamento, mas a ideia dele era não cumprir, se não conseguisse satisfazer o pagamento, não iria perder o imóvel dado em garantia. Portanto, essa teoria resguarda ao credor a ideia de manter a primeira manifestação de vontade, de não acolhimento da segunda tese, porque não pode beneficiar, em razão do princípio da boa-fé, esse sujeito, no exemplo do devedor, que se utiliza da própria torpeza para levar engodo a outra parte. E a outra teoria, ela não decorre literalmente do princípio da boa-fé, portanto, não é uma figura parcelar, mas também se qualifica como teoria, visto que ela não é positivada no nosso ordenamento jurídico, mas é acolhida pela doutrina e também compõe vários fundamentos de jurisprudência. É a chamada teoria do adimplemento substancial, ou substancial performance. Essa teoria identifica que se num negócio a parte substancial do mesmo já foi cumprida, caso o credor não venha a receber o pagamento total, mas já tenha recebido o pagamento substancial, pode o devedor evitar a resolução do negócio, ou seja, a rescisão do negócio, mas ele vai ficar com o encargo ainda de pagar o valor que é devido.
Então, a teoria do adimplemento substancial, ela avalia qualitativamente o pagamento e quantitativamente também. Então, seria aquela situação em que comprei um imóvel pelo valor de 200 mil. Paguei 195 mil, faltam 5 mil para pagar, estou em atraso quanto a 5 mil. E aí, quem me vendeu, ou seja, o credor dos 200 mil, propõe uma ação de rescisão desse contrato de compra e venda, dizendo que eu estou inadimplente nesse valor de 5 mil reais. Qual é a tese que eu vou levantar na minha contestação? Eu vou levantar a tese da teoria do adimplemento substancial, visto que eu já cumpri a parte substancial do negócio. Portanto, eu evito a resolução, mas fico vinculada a pagar os 5 mil reais, ok? Inclusive, se for objeto lá da ação de rescisão, pedido principal, a rescisão do contrato, ou pedido subsidiário, né? Ou alternativo, melhor, caso não deferida a resolução do negócio, que seja, então, cobrado o valor devido. Então, a parte substancial aqui equivale ao valor de mercado do negócio, na maioria das vezes. E, como eu comentei, no exemplo citado, vale a parte de quantia paga, mas também, em muitas situações, é a qualidade do pagamento que foi feito. Então, tem alguns julgados que identificam 60% do negócio pago, já qualificado o custo do negócio, identifica o adimplemento, ou seja, o pagamento substancial. Nós temos um enunciado das Jornadas de Direito Civil, que é o enunciado 361 e 586, são dois enunciados. Então, o enunciado 361 diz o seguinte: 361. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do 475, que é aquele que permite a rescisão do negócio, o distrato, ou a resilição unilateral pela manifestação de vontade, no caso do 475, a resolução, em razão da inadimplência. Decorre, tem conexão, tem afinidade, portanto, também com a boa-fé. Se, portanto, houve o pagamento da parte substancial, mantém-se o negócio formalizado. Só, então, vai se discutir o pagamento dessa parte inadimplente. E o 586, enunciado, então, 586 do nosso Código das nossas Jornadas de Direito Civil. Para a caracterização do adimplemento substancial, tal qual reconhecido pelo enunciado 361, levam-se em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. E aí refere-se mais uma vez ao 475. Então, lá no 475, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, vai rescindir o contrato, ou seja, vai resolvê-lo em razão da inadimplência. A teoria do adimplemento substancial tem a finalidade de evitar essa inadimplência. No material que foi para vocês, foi também uma jurisprudência, agora de março do corrente ano, do nosso tribunal, que dizia o seguinte: plano de assistência médica ao aposentado, oferecido pela Fundação Sistel de Seguridade Social. Cancelamento por impossibilidade, ausência de prévia notificação do devedor, existência, outrocínio de adimplemento substancial da obrigação. O adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização ao adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé. Então, houve o pagamento aqui de quase todo o valor, no caso ali do plano de assistência médica, e, na realidade, portanto, resguardado pelo STJ, o contrato formalizado entre as partes e só, portanto, seguiu
a responsabilização ali do devedor pelo pagamento do que ficou em aberto, ok? Antes de a gente fechar, ali no material que foi para vocês, foi uma fala do Tartucci sobre o adimplemento substancial. Nos casos em que o contrato tiver sido quase todo cumprido, sendo a mora insignificante, não caberá a sua extinção, mas apenas outros efeitos jurídicos, como a cobrança ou pleito de indenização por perdas e danos. Então, é justamente aquela ideia de que é uma tese, a teoria do adimplemento substancial, que pode ser utilizada pelo devedor para evitar a resolução do contrato, ou seja, a rescisão por inadimplemento, mas não isenta de pagar o que ainda está em aberto, ok? E resgatando, retornando um pouquinho ali na teoria do venire contra factum próprio, nós temos o enunciado 362 das Jornadas de Direito Civil, que diz o seguinte: a vedação ao comportamento contraditório, que é o venire contra factum próprio, funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai do 187.422. Portanto, a teoria do venire contra factum próprio, também chamada de teoria dos atos próprios, ela se relaciona diretamente com a boa-fé. Então, se a manifestação de vontade anterior era uma, eu não posso me manifestar depois contradizendo o que antes tinha sido vontade. Ok, pessoal? Então, fechamos aqui o pagamento e passamos no tema seguinte a conversar sobre as espécies de pagamento normal e indireto. Até lá, um abraço.